Bom dia, pessoal. Então, vamos lá, vamos começar nossa aula de eletrônica 1. O que nós vimos na última aula, então? Nós vimos, então, sobre, vimos retificadores, né? E regulação de tensão de saída com diodo Zener, tá? Então, nós tínhamos na entrada um retificador, depois nós vimos também como é que funcionava o filtro capacitivo, né? Que serve para diminuir as oscilações aqui, né, nessa tensão intermediária aqui. E depois nós colocamos o nosso regulador Zener na saída, né? Colocamos um resistor RS e um diodo Zener para então regular a tensão lá de saída, tá? Que a gente quer uma tensão fixa aqui na saída. Okay? Então, visto tudo isso, para que servia tudo isso? Né? Servia para a gente construir o que a gente chama então de fonte de alimentação. Não, o que é uma fonte de alimentação? É um circuitinho que vai servir para produzir uma tensão fixa lá na saída, tá? Então, nós já vimos várias partes dessa que a gente chama então de fonte linear de alimentação, tá? O que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver então algumas partes que ainda faltam, né? Principalmente a parte de proteção, tá? Dessa fonte linear, tá? Então, o que é uma fonte de alimentação? Ela é um circuito, né, completo, tá? Que recebe uma tensão alternada, geralmente da rede, e entrega uma tensão constante e regulada na saída, tá? Então, ela é composta por diversas partes, tá? A maioria dessas partes nós já vimos, tá? Só falta essa partezinha aqui, ó, tá? Que nós vamos ver hoje, tá? Então, quais são essas partes? Começando de trás para frente. Nós temos a parte final aqui, que é a parte de regulação, tá? Então, a regulação é composto... até agora, nós vimos apenas um circuito contendo diodo Zener e resistor série, tá? Então, é o regulador Zener, que a gente chama. Existem outros reguladores. Existe um outro regulador que vai usar também Zener, mas também um transistor bipolar, que nós vamos ver na sequência, logo quando a gente começar a última parte do conteúdo, que é de transistores bipolares. Então, isso aqui nós já vimos. Já vimos como funciona a filtragem capacitiva, né? Nós já vimos as equações para fazer o projeto, né? Que é aquela equaçãozinha lá bem simplesinha, né? Que daí ela serve para quê? Para reduzir a oscilação de tensão aqui até um valor aceitável aí, para que o nosso diodo Zener consiga fazer a regulação final. Então, sempre o valor do diodo Zener vai ser sempre um pouco abaixo, né, dessa tensão mínima aqui, tá? Que a gente vai poder projetar. Tá? Então, o VZ vai ficar por aqui. Tá? Isso aqui vai ser uma reta. Então, a tensão do Zener vai ficar por aqui. E esse excesso de tensão aqui vai ser queimado no resistor de regulação, que vai ficar aqui em série com o circuito, tá? Então, esse diodo Zener grampeia a tensão na tensão que a gente quer, e o excedente de tensão, essa diferença entre a tensão que a gente quer e a entrada, vai ficar em cima do resistor série, vai ser queimada. Tá? Então, vão ter baixa eficiência e tal. O capacitor vai diminuir essa oscilação, e antes ainda a gente tem um circuito de retificação. O que é o circuito de retificação? Ele vai transformar essa onda senoidal aqui em uma onda que fica apenas positiva, né? Nós vai pegar essa parte daqui e vai jogar para cima, né? Vai ficar, se for um ponte completa, vai ficar assim e vai retirar essa parte de baixo, tá? Então vai ficar um circuito com tensão positiva, só que essa tensão ainda toca o zero aqui, então é um problema. Então para isso a gente usa o filtro capacitivo para tentar deixar essa tensão aqui mais constante, tá? Que daí o circuito Zener consegue fazer essa filtragem final, ok? Geralmente aqui na saída dessas fontes a gente quer uma tensão CC com uma amplitude geralmente baixa. Valores típicos são fontes de 5 volts, de 12 volts, de 15 volts, 24 volts, tá? Então, para fazer isso, para reduzir essa tensão, geralmente a gente recebe essa alimentação da tensão da rede. A tensão da rede aqui a gente vai ter geralmente 220 volts, tá? Ou 127 volts, tá? Ou 380 volts, né? Dependendo da situação. Então, sempre é uma tensão bem elevada em relação à saída, tá? Então, para fazer essa redução da tensão de uma maneira eficiente, tá? Isso que é a palavra, usando uma forma eficiente, a gente utiliza um transformador, tá? Existem transformadores hoje que chegam a eficiências bem altas, quase 99% de eficiência, 98% de eficiência, tá? Então, pouca energia é dissipada internamente a ele, tá? Todo dispositivo tem certas perdas associadas a ele. Capacitor tem perdas, pessoal, tá? Diodos tem perdas, resistores, tudo é perda, né? Mas o capacitor também tem perdas, ele também aquece. Se eu passar muita corrente por ele, essas placas aqui são feitas de chapas de alumínio, tá? Então vai passar corrente por ali, também vai aquecer, tá? Apesar de que o capacitor teórico, esse que a gente vê aqui, não dissipa potência,
mas na prática um pouquinho de potência é dissipada, tá? O transformador, tá? Transformadores e geralmente é assim, quanto maior a potência, mais eficiente ele é. Um transformador aí para processar 10 megawatts, 100 megawatts, eles são transformadores bem eficientes, tá? Chega a 99% de eficiência, tá? Tem que pensar que 1% de 1 megawatt ainda dá 100 quilowatts de perda, tá? Então ainda por isso a eficiência tem que ser muito grande, tá? Então pense em um equipamento com 99% de eficiência processando, digamos, 100 mega, tá? 100 mega, 99% de eficiência. 1 mega vai virar calor. Pessoal, 1 megawatt se transformando em calor é muito calor, vocês não têm ideia, tá? Um chuveiro produz ali 7, 8 quilowatts, tá? Imagina 1 mega, então quantos chuveiros não daria, né? Então seria uma quantidade muito grande de calor, por isso que o transformador tem que ser muito eficiente, tá? E esses transformadores que a gente utiliza em bancada, que são transformadores bem pequenos, eles têm uma eficiência bem ruim, tá? Bem ruim porque ele precisa ter muitos fios enrolados, tá? E tem que ser um diâmetro muito fino para conseguir caber dentro do isolamento, e como a corrente também é pequena, acaba que a resistência de condução dele fica muito grande, por causa do fio, né? E por questão de custo também, o fio fica mais fino do que deveria, e acaba que ele tem uma eficiência um pouco mais ruim, tá? Então sempre pense o seguinte, transformador pequeno vai ter uma eficiência ruim, eles talvez o quê? 60%, 70%. Mas se eu estou processando 10 watts, perder 2 ou 3 não vai fazer diferença. Tá? Apesar de que em porcentagem é um valor grande, não é um valor tão grande em valores absolutos. Tá? Beleza? Então, a isolação, para que ela serve? Ela serve para reduzir a tensão. Tá? E a outra função da isolação é a questão de segurança, né? Porque se a rede aqui, ó, que é a tensão da rede, ela está aterrada, tá? Aterrada, tá? E desse lado aqui, eu vir aqui e tocar, tá? Eu tenho uma pessoa aqui que ela vem e toca nesse, e está aterrada aqui, né? A pessoa que está aqui, ela encosta nesse ponto, ou nesse ponto aqui da fonte, ela não vai levar choque, né? Por quê? Porque não tem um fluxo de corrente que vai sair desse. Lembrando que para tomar uma descarga elétrica, a corrente tem que passar pela fonte e retornar para a mesma fonte, tá? E aqui isso não acontece, porque a corrente sai dessa fonte, né? E volta para essa fonte, ela não segue adiante. Aqui é outra corrente. Essa corrente segue aqui, ó, e ela volta para essa fonte, ela não consegue voltar para o terra. Então, a isolação faz com que eu não leve choque, tá? Então, eu posso pegar na saída de um transformador que está ligado na rede, e se esse terminal aqui não está aterrado, daí eu não vou levar choque. Tá? Então, essa é uma das funções da isolação também. Tá? Reduzir a tensão e isolação galvânica, que a gente chama de isolação galvânica. A gente não vai levar choque. E, geralmente, o que acontece são colocados também uma proteção nessa fonte, né? Uma proteção para evitar problemas, né? Que tipo de problemas? Curto-circuito. Então, poderia ter um curto-circuito aqui, onde essa corrente aqui seria elevar um valor muito grande, então acabaria queimando alguma parte do circuito. Então, a gente pega e coloca uma proteção aqui. Ou pode ser problema de sobretensão também. Posso ter uma descarga elétrica que acontece aqui. Essa tensão desse cara aqui vai subir demais, e daí nós temos que fazer com que essa proteção atue e proteja todo o nosso circuito. Tá? Então, esses são é a principal função da proteção. Tá? Então, é curto-circuito, tá? Curto-circuito e sobretensão. Tá? Esses dois tipos de. Isso aqui é problema de tensão, né? Esse aqui é problema de corrente, né? A corrente ainda a gente divide em curto-circuito, né? E sobrecorrente, né? Ou sobrecarga. Tá? Sobrecarga. Então, o que é sobrecarga? É quando a gente tem uma corrente que seja um pouco acima da corrente nominal, mas não é um valor muito grande. Então, digamos que eu tenho 10 amperes de corrente nessa fonte e eu estou trabalhando com 12 amperes, com 15 amperes. Isso aí não, isso é só uma sobrecarga. Tá? Então, eu estou com 120% da capacidade nominal, tá? Ou 150% da corrente nominal. Isso não é um curto-circuito. Curto-circuito é quando eu chegar aqui e fechar um curto direto aqui. Então eu teria uma corrente que seria, sei lá, 100 vezes a nominal, 1000 vezes a nominal, tá? Então daí seria um problema. Não é uma corrente infinita na prática, porque sempre tem uma resistênciazinha do fio, dos cabos, né, ou das conexões, que acabam limitando essa corrente. Tá? Então, na prática, a corrente nunca é infinita. A corrente curto-circuito nunca é infinita. Na prática, seria.
curto-circuitasse aqui no pecinho, ele daria um valor muito, muito, muito grande. Tá? Também não é infinito por questão do software, do jeito que ele foi construído, não dá valor infinito. Tá? Mas na teoria ela seria uma corrente infinita. Tá? Então vamos ver agora dois dispositivos de proteção, tá? Que são muito utilizados em fontes de alimentação. Tá? Então vamos lá. O primeiro dispositivo que é muito utilizado em fontes é o chamado de fusível. Tá? O que é um fusível? Então, o fusível ele é um elemento de proteção que atua através da fusão, né, do material interno dele quando exceder uma corrente máxima. Tá? Por isso que o nome de fusão vem, ele funde esse material, daí vem o nome de fusível, ele se funde. Tá? Então, o que acontece? Se exceder uma corrente muito grande no fusível, ele vai fundir e vai acabar abrindo, tá? Interrompendo a passagem de corrente elétrica, tá? E protegendo, então, o circuito. Tá? Então, ele como o próprio nome diz, ele vai proteger contra uma corrente elevada, tá? E isso vai acontecer quando? Quando eu tiver curto-circuito, tá? Ou uma sobrecarga um pouco maior, né? Por uma longa duração, por exemplo. Tá? Então, o curto-circuito seria uma condição anormal, não teria uma corrente muito alta. Então, essa corrente vai passar pelo fusível e ele vai fundir e vai abrir o circuito, protegendo ele. Então, logo, a corrente do curto-circuito tem que passar pelo fusível. Tá? Então, o fusível é ligado em série, tá? Em série com o circuito a ser protegido. Tá? Então, se eu tenho lá, por exemplo, uma fonte, uma tensão senoidal aqui, eu vou colocar esse fusível aqui ó, em série, tá? Com o meu dispositivo que eu quero proteger. Tá? Então, aqui ele vai estar em série. Se eu acontecer um curto-circuito interno ao dispositivo, ou entre o fusível e o dispositivo que eu estou protegendo, tá? Se acontecer um curto aqui, ó, esse fusível aqui vai acabar protegendo, vai queimar e vai abrir o circuito e vai proteger. Tá? Se acontecer um curto-circuito aqui, ó, ele não vai proteger. Tá? Então, ele só protege dentro daqui para lá. Tá? Então, tem que ser tomado cuidado com isso. Então, esse aqui é o símbolo, né? O símbolo vem de... Isso aqui é um encapsulamento e o fio passa por dentro dele. Tá? Então, esse é o que todo fusível é basicamente isso. Ele é simplesmente um fio dentro de um invólucro. Existem vários tipos de invólucro. Esse aqui, por exemplo, um de vidro, tá? Onde a gente consegue enxergar ainda o filamento dentro. Ele é um filamento um pouco mais fino do que o fio, o fio que alimenta ele, de forma que ele tem uma resistênciazinha um pouquinho maior, fazendo com que, com isso, ele consiga aquecer e daí se fundir. Tá? Geralmente é um material que funde uma temperatura mais baixa do que o fio de cobre, por exemplo, e com isso ele vai proteger. Existem outros tipos, esse aqui ó, são os de vidro, tá? Tem alguns que têm um formato diferente aqui dentro, que serve para prolongar o tempo, tá? Para que ele entre em condução, para que ele funda, né? Que ele atue, né? Que em inglês a gente chama do trip, fazer o trip, que é o disparo do fusível. Tá? Então tem esses de vidro, tem uns que são um material plástico ao redor, que é o chamado o fusível de cartucho. Tá? Esses aqui são os fusíveis automotivos, que são colocados nas caixas de fusíveis dos carros. Né? E esses aqui são os fusíveis industriais, tá? Que são fusíveis usados aí na maioria das indústrias. Né? Esses fusíveis aqui existem para correntes até de 500 amperes, 1000 amperes, tá? Então correntes bem grandes. Esses fusíveis aqui são no máximo até uns 35 amperes por ali. Não tem correntes muito, muito maiores. Tá? E esses outros aqui para automotivo, daí também, em torno de uns 50 amperes, 100 amperes no máximo. Nunca cheguei a ver de 100 amperes, mas de 50 eu já vi. Tá? Okay? Mas o funcionamento de todos eles é o mesmo. Vai passar uma corrente máxima, vai fundir o elemento lá dentro e vai disparar vai acabar abrindo o circuito. Tá? Então, o que vai acontecer? Quando acontecer um curto-circuito ou uma sobrecarga muito grande, a corrente vai aumentar, tá? Então, ela vai aumentar até um determinado valor aqui, e daí o fusível vai fundir, e essa fusão não é instantânea, né? Quando ele começar a fundir, é como se a resistência dele começasse a aumentar, tá? Vai começar a aumentar, a temperatura faz com que a resistência do material aumente, e daí esse material ou ele vai evaporar, tá? Então, quando ele pode acontecer, né? Um material alumínio, por exemplo, ou ferro, existe um ponto de fusão dele e um ponto de evaporação também. Então, ele vai evaporar esse material praticamente, dependendo do tipo, né? Esses de vidro, geralmente, funde e ele pinga, tá? Só derrete ou até evapora, dependendo do nível do curto-circuito.
Então, esse material vai diminuir, a seção vai diminuir, a resistência vai aumentar, e daí a corrente vai começar a diminuir. Diminuir, até o ponto que ele está totalmente seccionado e a corrente foi a zero. Tá? Então, a corrente vai ter que subir para daí ele queimar. Então, ele vai ter um pico de corrente mesmo assim. Tá? Só que esse pico de corrente vai ser muito menor do que a corrente se não tivesse fusível. Tá? Porque se não tivesse fusível, alguma outra coisa iria abrir. Tá? Sempre alguma coisa abre no circuito quando tem corrente muito alta. Tá? Beleza? Então, o fusível que é mais utilizado na eletrônica é os chamados fusíveis com encapsulamento de vidro. Tá? Então, esse encapsulamento de vidro, eles geralmente são correntes baixas, 30, 35 amperes, tá? E ele tem um fiozinho aqui dentro que funde quando passar uma corrente muito alta. E geralmente aqui ó, é impresso a corrente do fusível. Geralmente aqui vai estar 100 mA, 500 mA, 2 amperes, 3 amperes, assim por diante. E a tensão de utilização, geralmente é para tensão máxima de 250 volts, é o mais padrão. Tá? Então, esse é um fusívelzinho bem simples. Esses tipos de fusíveis, eles são classificados em diferentes tipos de acordo com a sua velocidade de operação. Tá? O que é velocidade de operação? Quando acontecer um curto-circuito, tá? A gente mede o tempo que demora para que ele abra totalmente. Tá? Então, existe um gráfico, tá? Que é esse gráfico aqui, ó, que a gente chama de curva de tempo inverso, tá? Onde nesse eixo aqui, ó, nós temos a corrente do curto-circuito e aqui o tempo de desligamento. Tá? Então, o que acontece? O que é esse IN aqui? Ó? IN é a corrente nominal. Tá? Corrente nominal. Então, por exemplo, eu tenho, vamos fazer um circuitinho aqui. Eu tenho aqui uma fonte, tá? Coloquei um fusível, tá? E aqui eu coloquei uma resistência. Beleza? Então, aqui, digamos que eu tenha 100 volts, tá? E aqui eu tenha 10 ohms. Então, a minha corrente nominal, meu IN, ela é de 100 volts dividido por 10 ohms, 10 amperes. Tá? Então, o que vai acontecer? Quando eu colocar um fusível aqui, esse meu fusível, ele não pode atuar com a corrente nominal. Então, esse fusível tem que ser, tá? Então, é essa corrente aqui, ó, que é a corrente nominal do fusível, tá? E nominal do fusível, ela tem que ser maior do que a corrente de carga. Sempre, né? Porque senão não faz sentido, né? Se eu colocar um fusível de 5 amperes com 10 amperes, vai ser uma corrente muito grande para esse fusível, ela vai queimar, tá? Então, quando eu tenho... como é que eu uso esse gráfico? Eu olho nesse eixo aqui qual que é a corrente que está passando pelo fusível e eu pego essa corrente aqui e faço a intersecção com essa curva. Essa curva é a curva do fusível. Tá? Cada fusível tem a sua curva. Tá? E quando a intersecção desse eixo aqui ó, do fusível com a corrente que está passando por ele, vai me dar um tempo, que é o tempo que demora para o fusível fundir. Tá? Então, o que vai acontecer? Existem fusíveis que são dimensionados para serem mais rápidos e outros para serem mais lentos. Tá? Então, o fusível rápido, eles são empregados geralmente para proteção de semicondutores. Tá? Por quê? Porque o semicondutor ele pode queimar muito rápido, tá? Em alguns milissegundos. Tá? Então, alguns milissegundos já pode queimar. Então, meu fusível, se eu quisesse usar para proteção, ele tem que fundir em milissegundos. Tá? Muito mais, menos que isso é mais difícil de conseguir. Tá? Então, e daí, caso estivesse passando a corrente nominal, ó, ele nunca vai atuar. Olha aqui, ó. Então, aqui em cima, ó, nunca acontece a intersecção da corrente nominal com a corrente fusível. Então, ele nunca atua na corrente nominal. Tá? Ok? Então, quanto maior o nível de corrente, vocês estão vendo ó, que essa curva diminui. Então, quanto maior a intensidade da corrente, mais rápido ele atua. Tá? Então, digamos que eu tenha aqui, eu coloquei um fusível de 15 amperes. Tá? Então, com 10 amperes, ó, quanto que é a nominal desse fusível? Ela é 15 amperes. Tá? Então, se a corrente do fusível é 15 amperes, significa que aqui ó, é os meus 15 amperes, que é a corrente onde ele atua, tá? Onde ele começa a atuar. Então, eu estou com 10 amperes, que é a corrente nominal, ele nunca atua. Tá? Agora, se eu pegar e colocar 20 amperes, tá? Ou vamos colocar 30 amperes, que dá um valor redondo. Então, é 2 vezes a nominal. 2 vezes a nominal, talvez ele atue por aqui. Tá? Agora, se eu colocar, por exemplo, 45 amperes ou, sei lá, 150 amperes de curto-circuito, tá? 150 amperes por 15 dá 10 vezes.
Então vai dar por aqui, talvez. Então o tempo vai dar menor. Então ele vai atuar mais rápido. Tá? Por quê? Porque é uma intensidade muito grande. Eu tenho que resolver o problema logo. Então, quanto maior for a corrente, mais rápido ele atua. Tá? Das duas maneiras, com 30 amperes e com 150 amperes, dos dois jeitos vão abrir. O fusível vai queimar, ele vai fundir. Tá? Só que com 150 vai ser mais rápido. Tá? E esse tempo aqui, pessoal, depende da aplicação. Então, um fusível rápido é para semicondutores. Um diodo rápido, um fusível rápido pode ser para proteção de instrumentos. Tá? Tem um fusível normal, que é para aplicação geral, e um fusível com ação retardada, que são para acionamento de fontes, por exemplo, e para acionamento de motores. Tá? Motor, pessoal, se vocês não sei se vocês já viram em algum lugar, o motor, quando você liga um motor, principalmente um motor de indução, você liga ele, a corrente fica muito maior do que a nominal por alguns segundos, tá? Até ele partir, porque ele está acelerando, né? Então, se eu tenho um motor de 10 amperes, é normal que a corrente de partida de 5 a 10 vezes a nominal. Então, se tem um motor de 10 amperes, vai dar de 50 a 100 amperes de corrente nominal. Tá? Então, o que a gente vai colocar um fusível rápido para acionamento de um motor? Então, ele já vai queimar na partida. Tá? Então, tem que ser um fusível mais lento, que ele deixe passar esse transitório inicial e só queime se for um curto-circuito por mais tempo. Tá? Ok? Então, é para isso que serve a diferença entre fusível rápido e retardado. Tá? Então, assim, ó, cada fusível vai ter uma curva específica. Tá? Esse aqui eu peguei lá do site da Eletropeças, que é um fusível chamado de ZH212, que é um fusível comum, tá? Fusível comum, fusível rápido. Tá? Então, aqui nós temos a curva de tempo inverso para essa família de fusíveis. Então, se eu quisesse especificar um fusível, eu tenho que vir nesta curva. Tá? Nesta curva. Então, o que eu tenho que saber primeiro? Eu tenho que saber a característica da minha carga. Tá? Então, digamos que eu tenho uma fonte, que acho que a gente está falando de fonte, né? Eu teria que acionar ela, por exemplo, normalmente, e ver como é que vai ser a curva de corrente. Provavelmente, como os capacitores da fonte lá da saída estão descarregados, eu mostrei na aula de retificadores com filtro capacitivo. O primeiro ciclo é sempre maior do que os outros, né? Então, eu tenho que ter uma ideia desses primeiros ciclos. Então, digamos que a corrente ela fizesse isso aqui, ó. Fizesse isso aqui. Na partida, ela fosse 2 vezes a nominal. Vamos colocar valores aí. Digamos que na partida ela seja 2 amperes e depois ela desça para 1 ampere. Tá? Então, isso aqui seria uma corrente típica, aí, talvez, de uma fonte. Tá? E ela fique em 2 amperes, aproximadamente, aqui por 1 segundo. Tá? 1 segundo. Vamos botar menos aqui, 0,1 segundos. Tá? 0,1. Ficou um S aqui, mas era para ser um. Opa. Deixa eu apagar aqui. Botão errado. Aqui. Vou fazer um S minúsculo aqui melhor. 0,1 segundos em 2 amperes. Tá? Ou ela pode ficar assim mais constante até depois começar a cair. Tá? Então, se eu colocar um fusível, digamos, de 1 ampere e meio, tá? Porque o meu nominal aqui, a minha corrente nominal da carga, o I da carga seria a carga, ele é 1 ampere. Tá? E daí, então, eu penso, vou colocar um fusível um pouco acima desse 1 ampere, digamos 1 ampere e meio. Tá? Então, 1 ampere e meio está acima da nominal. Só que daí o que acontece? Ele queima na partida. Tá? Ele queima na partida. Então, o que eu tenho que olhar no gráfico? Eu tenho que pegar o seguinte, ó, 2 amperes. Onde é que está 2 amperes nesse eixo aqui de corrente? Tá? Então, 2 amperes está aqui. Ó. Aqui está 1 ampere. Essa linha aqui ó, é a linha de 2 amperes. Tá? Onde é que está meu 0,1 segundo? Meu 0,1 segundo está aqui. Ó. Então, eu tenho que seguir essa intersecção dessa linha e vir até aqui. Ó. Tá? Ok? Então, esse ponto aqui ó, significa o quê? Que todos os meus fusíveis que estão à direita desse gráfico, eles vão suportar essa corrente de 2 amperes. Então, o que é a direita? Todas essas curvas aqui. Ó. Então, eu tenho que seguir, por exemplo, essa curva aqui. Ó. Tá? Se eu subir essa curva aqui, ó, isso aqui vai me dar um fusível aqui de
0,630, tá? Onde é que ele está aqui? 63. Deixa eu ver. Aqui um pouquinho abaixo do 1 aqui, tá? Não, esse exatamente, eu acho que eu peguei da tabela errada, não tá aqui. Mas esse fusível aqui seria suficiente para suportar, então, esse pico de corrente, tá? Ok? Então, isso aí eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho que pegar e escolher sempre um fusível que tenha uma corrente maior do que essa corrente inicial aqui, desse tempo aqui, nessa corrente de pico. Ah, como é que eu faço para saber isso aqui? Simulação. Tá? Eu tenho que ir lá na simulação, se eu não tenho, ou na prática eu ligar e observar num osciloscópio, num sensor de corrente. Tá? Tem que analisar quanto tempo demora para essa corrente, quanto tempo ela fica nesse valor máximo. Tá? Ok? Então, com isso, e daí eu tenho que ter essa curva. Tá? Esse tipo de curva nem sempre é possível de ser obtido. Tá? É difícil a gente conseguir muitas vezes essa curva, tá? Chamada curva de tempo inverso do fusível. Tá? Mas ela é bem importante. Com isso eu consigo projetar adequadamente o meu fusível. Tá? Beleza? Então sempre depende do tempo que ela ficar na corrente máxima. Beleza? Ok? Beleza. Dúvidas sobre fusível? Tranquilo. Tranquilo? Tá? Então, o fusível é sempre uma corrente um pouco acima. Quantos por cento acima da corrente nominal geralmente se escolhe? Em fusíveis industriais, proteção residencial, por exemplo, os disjuntores que a gente utiliza, geralmente em torno de uns 15, 20% acima. Tá? Mas para aplicações em fontes aqui, é interessante que a corrente do fusível seja pelo menos umas 2 vezes a corrente nominal. Tá? 2 vezes a corrente nominal e olhando nessa curva aqui também vai dar um fusível que é maior que a nominal. Então tem que escolher aquele que for o maior dos dois. Tá? Ok? Então, a corrente fusível, pelo menos umas 2 vezes acima da nominal. Então, se tem uma carga de 10 amperes, vou colocar um fusível de 20 amperes, ou de até 1,5 por ali, tá bom. Tem que ter uma certa folga, tá? Vou colocar assim de 2,5 até 1,5 vezes a corrente nominal. Tá? Não é uma ciência exata isso aqui, tá, pessoal? Por quê? Porque tem que analisar bem a carga. Se a carga não tem nenhum transitório que poderia queimar, ou se fosse um transitório curto, que ela poderia sobreviver só escolhendo adequadamente essa corrente máxima aqui do fusível. Tá? Mas, no geral, é um componente bem simples aí para fazer escolha. Tá? Okay? Isso aqui eu estou falando para eletrônica, né? Na parte industrial existem outros tipos de fusíveis também que provavelmente vocês vão ver lá na disciplina de acionamento de máquinas. Tá? Lá em acionamento de máquinas vocês vão ver proteção de dispositivos utilizados em acionamentos, né? Parte de acionamento de máquinas na área industrial. Tá? Aqui a eletrônica, ele é basicamente esses fusíveis mais simples. Tá? Outro tipo de componente que é bastante utilizado para proteção, pessoal, é chamado de varistor. Tá? O que é um varistor? Tá? O varistor, ele vem no inglês lá que significa voltage dependent resistor, né? Que é um resistor dependente de tensão. Tá? Então, ele é uma resistência cujo valor nominal, tá, é a função da própria tensão. Tá? Então, ele não segue a lei de Ohm. A lei de Ohm lá diz que V igual a R vezes I, logo a sua resistência vai ser fixa, independente da tensão e da corrente. Porque se eu dobrar a tensão, vai dobrar a corrente. Tá? Então, a minha resistência vai ficar fixa. Tá? Aqui não. Aqui a resistência, tá, ela é função da tensão também. Tá? Então, se a tensão variar, a sua resistência também vai variar. Tá? E como é que é essa relação? Essa relação ela é que a resistência ela cai abruptamente quando a tensão exceder um determinado valor. Tá? Então, até determinado valor ele é um circuito aberto, praticamente, consome pouquíssima corrente. E quando chegar numa determinada tensão, a sua resistência cai abruptamente. Tá? Então, eles são resistores, né? Eles não são polarizados, eu posso ligar ele dos dois lados, né? Não é que nem um diodo, né? O diodo tem polaridade. Né? Se eu ligar de um lado, ele conduz, do outro, ele não conduz. Aqui, como ele tem uma característica de resistência, para qualquer um dos dois lados ele funciona. Então, ele pode ser usado tanto em tensão alternada quanto contínua. Tá? Eles são geralmente ligados em paralelo.
tá? Com o circuito que você deseja proteger, e funciona como se fosse um limitador de tensão, tá? Entre aspas, tá, pessoal? Ele não é que ele limita, sua resistência cai quando a tensão sobe muito. E daí não é ele que limita. Você tem que usar outro dispositivo que vai absorver essa variação de tensão, tá? Nós já vamos ver qual o elemento que é, tá? E o varistor, ele é normalmente utilizado para eliminação de surto de tensão, tá? Então, vocês viram que o fusível é para proteger sobre corrente e curto-circuito, tá? Principalmente curto-circuito. Já o varistor é para surto de tensão, tá? Por exemplo, em filtros de linha, tá? Em linha de alimentação para proteção contra descarga atmosférica, tá? E também para acionar fusíveis, tá? Então, para acionar fusíveis. Então, se eu vou ter um fusível sendo utilizado junto com um varistor, tá? Então, aqui dá para ver um fusível ligado numa placa de circuito impresso. Ó, ela está soldado na placa, tá? Então, a característica dele, para vocês identificar, ele é sempre o formato de um disco, tá? E o terminal, tem um terminal soldado em cada um dos dois lados do disco, tá? É muito fácil de confundir ele com um capacitor, tá? Mas não é um capacitor, ele é um varistor, tá? Ele geralmente fica logo na entrada das placas eletrônicas, tá? Logo na entrada fica a proteção, que nem eu mostrei antes lá, os dispositivos de proteção, fusível e varistor, tá? Ficam logo na entrada. Então, E, professor, oi. o encapsulamento dele é igual do capacitor de disco? O capacitor de disco, geralmente, aqueles formato lentilhazinho, ele é mais homogêneo, assim. Então, visto de frente, ele vai ficar assim. E se tu vê de lado, ele é um formato meio assim, ó. Ele é mais redondinho, assim. Ah, tá. O varistor, ele tem esse formato aqui, ó. O fio, ele Ele é vai achatado. soldado da atravessado, assim, ó. Aham. Então, tu vai ver ele de lado, ele vai ter uma coisa assim, mais ou menos, que ele está soldado o terminal, tá? O capacitor aquele de cerâmica, né? Cerâmico. Aham. Ele é mais homogêneo, é mais lisinho, assim, né? E o varistor, não. O varistor tem esse fio soldado, porque ele tem uma placa de óxido de zinco ali, que eu já vou mostrar, que daí ali dentro que tá o varistor, de fato. Ah, E pela nomenclatura dele, é bem diferente, né? Geralmente do capacitor ele vai ter uma nomenclatura bem mais simples. Eu já vou mostrar o que significa esses números aqui, tá? Beleza? Então, como é que é uma curva de característica de um varistor? Ele tem, por exemplo, nesse eixo aqui volts, né? E aqui corrente. Então, até eu chegar numa determinada tensão aqui, ó, ele não tem corrente. Ele é um circuito aberto. Tá? Quando chegar numa determinada tensão aqui, ó, por exemplo, nesse caso aqui é 250 volts, e ele vai pegar e a sua resistência vai cair abruptamente e ele vai começar a entrar em condução. Tá? Se vocês olharem, pessoal, só esse lado aqui da curva é muito parecido com o Zener. Tá? É muito parecido com o Zener. Só que ele não é um dispositivo semicondutor. Tá? Ele não é um dispositivo semicondutor. Já vou mostrar como é que é o funcionamento interno dele. Tá? Então, ele tem basicamente duas tensões que são especificadas, ó, pessoal. A primeira tensão, que é essa breakdown voltage aqui, ó, que é a tensão que ele conduz 1 mA. Tá? Então, vai ser a tensão que ele conduz 1 mA. Então, nesse caso aqui, ó, 250 volts para conduzir 1 mA. 250 dividido por 1 mili, isso aqui dá 250 kΩ de resistência. Tá? Então, a resistência aqui ainda é alta, tá? Porque está conduzindo só 1 mA. Agora, aqui, provavelmente, essa resistência já caiu para 10 ohms. Tá? Então, a resistência cai abruptamente. E aqui é uma resistência quase infinita. Ele não conduz. Tá? Então, quando a gente vai especificar, a gente tem que saber essa tensão aqui, ó, que é a tensão máxima, que também é dado lá no datasheet dele. Então, a gente vai trabalhar com uma tensão nominal por aqui, ó. Então, se tiver um surto de tensão, ele vai conduzir só para essa tensão maior. Tá? E ele é simétrico para os dois lados, né? Tá? Aqui tem uma curva de como seria um resistor fixo. Ó. Um resistor fixo seria uma resistência aqui, olha, linear. A relação tensão-corrente seria linear. E a dele aqui não, né? Ela vai até um determinado valor e sobe abruptamente. Muito semelhante a um Zener, tá? Só que não é Zener. Ele não é um dispositivo semicondutor. Okay? Usa em paralelo com o circuito? Isso, usa em paralelo. Já vou mostrar como é que utiliza ele também. Tá?
Algumas curvas deles, por exemplo, quando se eu pegar e começar a subir a tensão dele até chegar numa determinada tensão, daí a corrente aumenta, que é essa curva aqui invertida, isso aqui eu tirei no datasheet de um deles. Então pode ser invertida, ou desse jeito aqui, né? Quando a tensão aumenta, a sua resistência diminui. E a diminuição da resistência pela tensão, ela é exponencial. Tá? Então vai ter uma exponencial que faz com que essa sua resistência diminua abruptamente. Tá? Então, os varistores, pessoal, eles são feitos de microestruturas de óxido de zinco, que são os varistores comerciais mais utilizados. O óxido de zinco ele tem essa propriedade que quando aplicado a uma determinada tensão, ele não conduz. É como se tivesse uma rigidez dielétrica ali nesse material. Que tu vai aplicando tensão, ele não conduz, até que chega numa determinada tensão, ele conduz abruptamente. Tá? Então, ali dentro é como se fosse uma cerâmicazinha, tá? Composta de óxido de zinco. Tá? Então, lá dentro, ele vai ter como se fossem microvaristores, né? Dentro dessa areiazinha aqui, desse retículo cristalino que a gente fala. São microvaristores na ordem de 10 a 50 micrômetros de tamanho. E como os terminais são conectados dos lados, esses microvaristores ficam em série, tá? Ficam em série e com isso eu consigo fazer determinadas tensões, tá? Então, quanto maior a tensão de disparo, né, dele, ele vai ser cada vez mais grosso esse material aqui, ou eu teria que trocar de material. Por exemplo, existem outros modelos como o silicon carbide, né, que é o carbeto de silício, dióxido de estanho, dióxido de titânio, e assim por diante. Mas o mais utilizado é o óxido de zinco. Por quê? Voltando no slide anterior, o óxido de zinco ele tem essa curva aqui bem abrupta, tá? E isso é bom, porque daí nesse ponto aqui que eu estou operando, ele não conduz, tá? Já o de carbeto de silício, ele faz mais assim a curva. Então fica mais difícil de trabalhar, porque nesse ponto de operação ele já vai estar conduzindo. E isso acaba virando perdas, tá? Ok? Beleza? Então, isso aí tem que ser, só para entender como é que funciona a estrutura. Tá? O símbolo dele é esse aqui, é um resistor, em vez de ser que nem um potenciômetro, né? Como é que era do potenciômetro? Era um circuito, era uma setinha assim, né? Tá? Porque é variável, esse aqui é só uma variação assim, tá? Ou assim também. Então, esse é o símbolo de varistor, tá? Existem outros tipos que acredito que na próxima aula nós vamos ver, que é o termistor, que é o símbolo bem parecido com isso aqui, que é um resistor que varia com a temperatura, né? Daí ele tem um símbolozinho, assim, temperatura, com graus, e sem essa perninha aqui. Então, existem alguns símbolos que são bem parecidos entre eles. Tá? Na sequência, eu vou mostrar para vocês alguns datasheets de varistores, onde são mostrados alguns testes, tá? E esse teste é baseado nessa curva aqui, tá? Que é a curva de corrente que o varistor suporta. Tá? Como eu falei, o varistor ele suporta, ele é feito para eliminar ou filtrar surto de tensão. Tá? Só que quando acontecer um surto de tensão, ele vai conduzir um pico de corrente. Tá? E esse pico de corrente ele é meio padronizado nos testes. Tá? A padronização mais utilizada é essa aqui, ó, é a 8/20 micro. Tá? O que significa isso? Quando acontecer um surto de tensão, a corrente vai aumentar até um valor máximo e depois vai descer. Tá? Porque alguma coisa abriu, nós vamos ver depois o que vai acontecer, e daí a corrente vai diminuir. Tá? Então, tem um tempo de subida, que é o TS, né, que é o leading edge, né, que é a borda de subida. E depois que chegou num valor máximo, ele vai descer, tá, que é o tempo de TR, que é o trailing edge, né, que é a borda de descida. Borda de subida mais a de descida, até por aqui, mais ou menos, é o TR. Tá? TS/TR é esse número aqui. Ó. Então, significa que ele fica 8 microsegundos subindo, tá? E demora mais 20 menos 8, mais 12 segundos para vir daqui até aqui, ó, até chegar em 50%. Tá? Por que não até menos? Porque daí essa curva pode ser que ela faça isso aqui, ela demore mais, né? O importante é chegar até 50% por menos. Tá? Então, existem vários testes. Tá? Existe uma norma para testes de varistores. Tá?
O padrão adotado pelos fabricantes é essa 8/20, tá? Então agora eu vou mostrar alguns datasheets de alguns fabricantes, tá? Por exemplo, a TDK, que é uma fabricante de componentes, ela fabrica capacitores e resistores e fabrica também varistores, tá? Então ela tem uma tabela, tá, com os seus varistores, ok? Então aqui tem o ordering code. O que é o ordering code? É o código para fazer comprar ele. Você vai comprar por esse código, tá? Só que geralmente no varistor está impresso um outro código, que é esse código aqui, ó, que foi inclusive criado pela Siemens, tá? Por isso tem um S na frente, tá? O que significa esses códigos aqui? Ó? S de Siemens, os primeiros dois números indicam a distância entre terminais. Então, esse 0,5 é o menor deles e o 20 é o maior deles, tá? Então, ele vai aumentando o tamanho dele, tá? O que muda de um tamanho para o outro? Muda que, como ele é maior, ele consegue dissipar ou absorver mais potência durante um evento de surto de tensão, tá? Então, esse maior aqui, ele tem mais área, mais volume, e ele consegue absorver mais energia, tá? Tanto é que a energia é dado em joules, né? Então, ele absorve 10 joules, enquanto que o outro é 0,3 joules, tá? E a tensão de operação dele, tá? Então, essa aqui seria a tensão máxima de operação. Como ele vai em paralelo, tá? Como ele vai em paralelo, essa vai ser a tensão de alimentação máxima, tá? Então, se eu estou trabalhando com digamos que eu tenho uma bateria 12 volts, tá? Então, essa tensão DC aqui tem que ser maior do que 12 volts. Então, esse de 14 aqui já seria suficiente, tá? E se eu estiver trabalhando em tensão RMS, daí eu tenho que dividir por raiz de 2, que dá aí aproximadamente 11 volts RMS. Tá? Então, a minha tensão tem que ser abaixo desses 11 volts, tá? E aqui, ó, nós temos o teste, tá? Então, com aquela curva que fica 8 microsegundos subindo e 20 menos 8 descendo até 50%, uma vez, ó, one time, ele consegue suportar um pico de 100 amperes, tá? Se esse pico acontecer 15 vezes, ele vai suportar 20 amperes, tá? Então, é isso que significa essa tabela, ok? Então, nós temos aqui, ó, esse código aqui, ó. O que significa esse código aqui? Significa que é o diâmetro 20, que é o maior deles. O 17 significa que ele suporta uma tensão de 17 volts, tá? RMS, é sempre o RMS que está escrito ali, tá? E o que significa o K? O K é a tolerância. Se for K é mais ou menos 10%, e se for J é 5%, tá? Então, essas aí são as duas... são os códigos para fazer, para entender. Se vocês pegarem um dia um varistor na mão, vocês vão saber o que significa cada um desses códigos. Só que cada fabricante tem o seu, tem esse outra nomenclatura, que é a nomenclatura dessa 100 aqui, que eu não consegui identificar qual fabricante, mas é bastante utilizada. A nomenclatura dela é um pouquinho diferente, tá? Esse 241 aqui, eu peguei um exemplo que é este caso aqui, ó, tá? O que significa? Esse primeiro número é a tensão RMS de disparo, seria dele, tá? Então, ela está naquele formato de resistor SMD, não sei se vocês lembram, que é os dois primeiros algarismos é um número e o terceiro algarismo é o multiplicador. Então, na verdade, é um número de zeros que vem depois. Então, é 24 vezes 10, tá? Que dá 240 volts, tá? Então, esse cara aqui é para 240 volts, que é a tensão que ele vai suportar conduzindo 1 mA, tá? Já vou explicar um pouquinho mais disso ali, tá? O K é a tolerância e esse D14 é o diâmetro entre os terminais, tá? Então, o diâmetro 14, aqui são todos de 14, tá? Beleza? Então, o D é de diâmetro, 14 é o diâmetro dele, tá? Então, aqui tem outros parâmetros também, ó. O que ele tem aqui? Tem a tensão no varistor, tá? E a tensão máxima de trabalho, tá? Essa tensão no varistor aqui, pessoal, não serve para nada, tá? Não se usa essa tensão, porque nesta tensão aqui, ele já está conduzindo 1 mA, tá? Então, ele já está, que seria naquela curva lá, onde a gente está fazendo isso aqui, ó. Está fazendo isso aqui, e daí ele sobe. Então, aqui seria 1 mA. Então, ele já está quase conduzindo, tá? Então, aqui seria essa tensão do varistor. Então, o ideal é a gente trabalhar por aqui, ó, uma tensão abaixo,
Então, a tensão que a gente deve trabalhar é essa tensão aqui, ó, tensão máxima de trabalho, tá? Que é aqui a tensão RMS, aqui a tensão CC, tá? Então, digamos, por exemplo, que a gente esteja trabalhando com uma tensão de 127 volts, tá? A gente está em Porto Alegre e a tensão nossa é de 127 volts. Então, qual varestor que a gente utilizaria? A gente tem que vir nessa tensão aqui, ó, tá? Qual que é a primeira tensão acima de 127? Tá? Seria esse cara aqui, ó, tá? 130. Só que 130 está muito próximo ainda do nosso 127. Então, a gente poderia usar esse outro aqui, ó, tá? 140. Então, eu iria comprar esse cara aqui, ó. É o 100 221K KD17, tá? Então, ele vai começar a conduzir lá em 220 volts, tá? 220 volts. E quando ele tiver, por exemplo, der uma sobrecorrente lá, ele conduzir 50 amperes, tá? Ele vai ter 360 volts em cima dele. Então, não vai deixar passar, provavelmente, muito mais de 360 volts. Tá? Não pense assim, mas o meu sistema é 127 e vai ir até 360. Parece muito. Mas, se você pensar que pode ter caído um raio na linha e a tensão vá para 10, 20, 30 mil volts, 360 volts não é nada. Já é uma boa proteção. Tá? Lembrando que isso aí vai ser por um intervalo de tempo muito pequeno. Tá? Em torno de... Então, professor, sim? uma maneira de fazer um circuito de proteção para sobretensão seria tu colocar um desses aí em série com um fusível, daria certo? Tipo assim? Exatamente. É isso aí, ó. Então a gente vai usar o varistor junto com o fusível, tá? Então, por exemplo, se der um curto-circuito aqui dentro do circuito a ser protegido, tá? Se der um curto-circuito, digamos que o curto-circuito seja aqui dentro dele. Fechou um curto aqui. Então o meu fusível vai queimar. Então ele protegeu contra sobrecorrente, ok? Então esse seria um caso que ele iria proteger. Agora, o outro caso seria esse aqui, ó. Tá, a tensão senoidal aqui, VAC, é aqui, ó, tá? E daí deu um surto de tensão na linha, na rede da concessionária. E deu um pico de tensão aqui devido a uma descarga elétrica que aconteceu na linha, tá? Então, o que vai acontecer? Essa tensão ela vai subir abruptamente, tá? Vai subir muito, poderia queimar esse circuito aqui. Então, o que vai acontecer? Essa tensão vai subir aqui, ou ela vai passar pelo fusível, né? Porque é só tensão, né? O que queima o fusível é corrente. Então, a tensão vai passar e vai aparecer em cima do varistor. Então, essa tensão aqui, ó, a gente projeta um pouco acima da tensão máxima da rede. Se passar dessa tensão do varistor, o que vai acontecer? Esse varistor vai entrar em condução. A sua resistência vai cair abruptamente. Tá? Vai como se fosse virar um curto. Tá? E ele vai conduzir uma corrente bem alta, tá? Que é muito maior do que a corrente do fusível. Tá? E daí o varistor queima o fusível. Tá? Então a gente faz um dispositivo, o fusível é para proteção contra corrente. Tá? Então a gente coloca um outro dispositivo que é para proteção de tensão e ele vai fazer a proteção de corrente atuar. Tá? E este é o objetivo. Claro que esse fusível tem que ser um fusível rápido, né? Porque ele vai ter que ser pegar e queimar rapidamente para daí proteger, tá? Então, o varistor em si não protege nada, pessoal, tá? Porque se não tivesse o fusível, tá? Digamos que eu fizesse isso aqui sem o fusível. Então, deu uma sobretensão, o meu varistor ele vai entrar em curto e ele iria explodir, tá? Por quê? Porque viria muita energia da linha aqui, ó, e o varistor teria que absorver toda essa corrente, tá? Toda essa potência. Então ele suporta no máximo, vamos voltar aqui, ó, potências pequenas, ó. Digamos que isso aqui é 0,6 watts, tá? Então é uma potência muito pequena. Então ele não tem capacidade de absorver toda essa potência. Então ele tem que fazer outra coisa, esquentar aqui, ó, passar essa corrente e daí pegar e sobreviver, digamos, tá? Ok? Então, o varistor a gente nunca usa sozinho. Tá? Fusível até dá para usar sozinho. Tá? Contra a sobrecorrente, o curto-circuito ele está protegido. Agora, o varistor não se usa sozinho. Tá? Ele tem que fazer essa proteção. Beleza?
Entendido? Qual que é a função? E daí, o que vai acontecer? Essa tensão não vai passar muito dessa tensão aqui do varistor, e daí o que vai acontecer? O fusível vai queimar, né? O varistor conduz e queima o fusível, e daí a tensão em cima da carga vai ficar em zero, né? Porque queimou o fusível, tem que ir lá e substituir o fusível, né? Não vai voltar, tá? Okay? Existe, eu até esqueci de colocar aqui, talvez na próxima aula eu coloco, tá? Que ele é um outro tipo de fusível, eu acho que na próxima aula, em termos de histórias, eu vou falar, que é o chamado fusível resetável, tá? Fusível resetável, tá? Que ele é, na verdade, um semicondutor, tá? Ele é um chamado de um PTC, tá? Que ele é um dispositivo que tem um coeficiente de temperatura positivo. Daí que vem o nome, é PTC. É Positive Temperature Coefficient. Que é um dispositivo que, quando passar uma corrente muito alta por ele, a sua resistência vai aumentar, tá? Então ele seria como um fusível. A resistência vai aumentar, não vai deixar passar corrente, tá? Só que o fusível, a sua resistência aumenta tanto a ponto de ele queimar, né? Ele não volta. O PTC, ele volta, tá? Então ele é bem interessante. Ele vai dar uma sobrecorrente, a sua resistência vai aumentar, ele vai, como a resistência em série aumentou, a corrente diminui, tá? Daí ele começa a esfriar e daí a sua resistência vai voltando para o valor. Funciona caso o curto seja intermitente, né? Se o curto for intermitente, ele protege. Agora, se o curto for permanente, ele vai ficar sempre atuado ali, e daí pode ser até difícil de encontrar o problema, tá? Porque daí é o fusível que está sempre atuando, vai ter que ir lá e medir e ver se ele não está quente, ou talvez até ele queime durante esse processo, tá? Então, ele tem um certo uso, mas tem essa vantagem e tem essa desvantagem também, né? Beleza? Entendido? Então, vamos fazer um exemplo aí, então. Então, esse caso aqui seria um circuito completo, tá? Coloquei tudo que nós vimos até hoje na aula, tá? Então, o que é o objetivo? Ó? Regular a tensão aqui na saída, tá? Para uma tensão de 5 volts, tá? Com um Zener e um resistor de série. Filtro capacitivo, retificador ponte completa, transformador, varistor e fusível. Tá? Então, todos esses elementos aí vocês já viram. Tá? Então, se vocês quisessem fazer um projeto de uma fonte completinha aí, já tem todos os componentes aí para fazer esse projeto. Tá? Então, aqui eu não vou fazer todo o projeto, eu vou reaproveitar do exercício anterior, que isso aqui nós já fizemos. Tá? Isso aqui nós já fizemos. Faltou só o transformador e a proteção. Né? Então, eu vou pegar todo o cálculo que a gente já fez aqui e vou usar para projetar o fusível. Vou usar um pouco de simulação também. E tem um detalhe aqui, né, que eu quero usar o fusível varistor, então eu vou dar as curvas, tá? E considerar, então, um transformador de 220 para 12. Tá? Então, isso é a nossa relação de transformação, ok? Então, vai entrar 220 e vai sair 12 volts, tá? Aqui eu perguntei antes no início se vocês quem já fez circuitos 2, já viu essa questão de potência aparente, potência ativa, potência reativa. Eu não sei, eu acho que não foi visto ainda pelo jeito em circuitos 2, mas eu vou comentar aqui porque foi um caso à parte e vocês vão ver logo isso aqui, provavelmente, tá? Então, o que eu coloquei aqui para tentar deixar um pouco mais realístico, né, desse exemplo. Eu coloquei um transformador de 220 para 12, e esse transformador, pessoal, quando a gente compra um transformador, a gente compra ele pela máxima potência que ele consegue entregar na saída, tá? Essa potência é dada pela potência aparente máxima, tá? O que é potência aparente? Potência aparente, que é o S, né? Ela é a tensão RMS vezes a corrente IRMS, tá? Isso aqui só serve para tensão senoidal, tá? Se eu tiver tensão senoidal. E existe uma diferença entre potência aparente, tá, e potência ativa, né, potência real, tá, que ela vai ser o VRMS vezes o IRMS vezes o cosseno do ângulo da tensão menos o ângulo da corrente. Isso aqui a gente chama de fator de potência. Tá?
Eu estou explicando meio por cima, tem gente que deve ter visto, tem gente que não viu. Tá? Mas eu vou falar meio por cima, meio detalhado, vai ser um meio termo. Tá? Então, a potência que é especificada no transformador é sempre a potência aparente, que é a potência em VA, volt vezes ampere, que é diferente de watt. Tá? Volt vezes ampere é a potência aparente, e essa aqui é watt, que é potência ativa. Essa realiza trabalho, essa aqui é, como o próprio nome diz, aparente. Elas são relacionadas por um triângulo, né? Onde aqui a gente tem o P, aqui a gente tem a outra potência, que é a reativa, e aqui a gente tem o S, que é a potência aparente. Então, o S é sempre maior do que as outras duas, tá? Então, a potência aparente desse transformador é bem pequenininha, é 10 VA, tá? O fator de potência máximo desse transformador é 0,5, ou seja, metade desses 10 VA são potência reativa e 50% é potência ativa, tá? E a eficiência desse transformador aí é de 70%. Tá? Então, só 70%, 30% vira calor. É queimado internamente nesse transformador. Tá? Beleza? Então, vamos tentar fazer o que a gente conseguir aí de cálculo com essa informação. Tá? Então, vamos lá. Então, aqui eu vou reaproveitar alguns cálculos aqui. Esse aqui é o exemplo da aula passada, tá? Onde a gente fez o projeto da parte de saída, né, dessa fonte, tá? Que a gente sempre vai começar pela saída, tá? Por que pela saída? Porque aqui, ó, na verdade, um pouco pela saída, um pouco pela entrada, né? Porque a gente tinha que saber qual era a tensão máxima e mínima aqui, o que a gente pegou da entrada. Então, o que nós tínhamos aqui? Nós tínhamos uma carga, que é tudo igual na saída, e aqui ó, a tensão na entrada do retificador era 12. Tá? É por isso que eu peguei um transformador de 220 para 12. Tá? Beleza? Então, nós fizemos um projeto aqui, ó, tá? Fizemos o projeto, chegamos num resistor RS de 56,2. Tá? Então, esse aqui foi o nosso resistor. Nós fizemos aqui um cálculo da potência média, tá? Potência média, que era essa potência aqui, ó. Nós pegamos a tensão média vezes a corrente média lá no resistor RS e deu uma potência de 2,31 watts, tá? Com isso, a gente entrou aqui ó, e projetou o capacitor, que deu um capacitor de 479,5 micro, tá? Como a gente está projetando proteção é sempre calculada pelos valores máximos, tá? Então, essa potência aqui, ó, nós vamos fazer esse mesmo cálculo aqui e calcular qual que seria a potência máxima, tá? Onde é que é essa potência máxima? A potência máxima é aqui, ó, tá? Daqui para cá, tá? Então, vamos ver qual que é a potência máxima que vai ser consumida, né? Então, vamos calcular aqui, potência máxima. É esse mesmo cara aqui, ó, tá? Só que usando esse valor aqui, ó, que é o VC máximo. VC máximo, tá? Então, VC máximo menos o VZ, que é 5 volts, sobre o RS, que é de 56,2. Então, vamos lá, vamos fazer esse cálculo. Quanto que é o VC máximo? 15,57. Vai dar pouca diferença, mas vamos fazer certinho para fica de exemplo para vocês. Vezes 15,57 menos 5 dividido por 56,2. Eu coloquei duas vezes. Então deu 2,928. Então 2,93. Tá? Então essa aqui seria a potência máxima que nós temos aí. 2,93. Tá? Então essa aqui, pessoal, é a potência máxima que nós temos aqui, ó, tá? Sendo consumida aqui, tá? O que acontece? Aqui, ó, nós temos agora um problema, tá? Bem grave, por sinal, que é o seguinte.
A corrente que vai vir da entrada, ela é composta de duas parcelas. Uma parcela é essa corrente aqui, ó, tá? Essa corrente aqui. E a outra parcela é a corrente do capacitor, tá? Então, essa corrente do capacitor, ela é uma corrente bem complicada de trabalhar. Eu vou mostrar na simulação aqui, só para vocês lembrarem, tá? Então, aqui está a simulação, eu já coloquei o transformador aqui, ó, é um transformador de 220 para 12, tá? Então, aqui tem 220 aqui e 12 aqui, ó, tá? Aqui é 60 Hz, né? 220 vezes raiz de 2 de pico, tá? E aqui na saída é tudo igual, tá? Aqui está o nosso capacitor, aqui está o nosso RS, tudo certinho. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, eu marquei também o 1 aqui nesse flag para ter a corrente do capacitor, tá? Então eu vou simular esse cara aí. O que nós temos aqui? Vamos colocar aqui, ó, o IC, tá? Então o IC, olhem como é que é esse formato de corrente, tá? Ele é 0, e além disso eu não estou simulando a partir de 0. Vamos time step print time, tá? Simulando a partir do... Então aqui tem um transitório de partida, ó, tá? Então aqui, ó, vocês estão vendo que como o capacitor ele está em regime, vamos mostrar o VC aqui. O capacitor ele está lá, ele carrega, descarrega, né? Então, mas ele não está subindo, né? Não está subindo. Então, se a corrente, se a tensão no capacitor está estável, é porque não tem corrente CC entrando nele. Tá? Só para lembrar isso, para quem não lembra, a tensão num capacitor, isso aqui é watts, né? Tensão no capacitor ela é 1 sobre C vezes a integral da corrente do capacitor, correto? Mais o VC zero aqui, mais V0. Então, se a tensão não está aumentando, quer dizer que a média da corrente do capacitor é zero, tá? Ou seja, se tivesse um valor constante aqui na corrente do capacitor, ele ia subir em rampa, né? E daí você carregaria e explodiria essa tensão. Não está explodindo, né? Está um valor constante. Então quer dizer que a média da corrente é zero. Então é que se a gente olhar isso aqui, ó, significa o quê? Que a parcela de corrente positiva é igual à negativa. Tá? Vamos até medir isso aí. Só precisamos pegar um período inteiro. Vamos mostrar a partir de 0,05. Tá? Eu vou fazer a média da corrente do capacitor. IC, ó, deu menos 3 vezes 10 dá menos 4 aqui. Ó. A média é praticamente zero, 0,0004. Tá? Então é praticamente zero. Ou seja, não tem corrente média no capacitor. Tá? Mas tem corrente. Tá? Se a gente calcular o valor RMS da corrente do capacitor, ó, tem 400 miliamperes. Tá? Tem 400 miliamperes entrando nesse capacitor. Tá? E aqui, quanto de corrente tem aqui? Isso aqui a gente não calculou, né? A gente só calculou só isso aqui, né? Então, o que é a corrente máxima? É essa aqui, ó, né? Isso aqui é a corrente máxima. Então, RS máximo, né? Ele é isso aqui, né? VC máximo menos VZ sobre RS. Tá? Que é essa parcela aqui, ó. Então, isso aqui dá 188 mili. Tá? Então, tem 188 miliamperes que está vindo do nosso resistor. Tá? E tem 400 mili que está vindo daqui, ó. 400 RMS que está vindo do capacitor. Tá? Só que nós não podemos somar valor RMS de capacitor aqui com esse valor RMS aqui. Não é essa soma que a gente tem que fazer. Tá? Ok? E além disso, o que acontece? Essa corrente está vindo do outro lado. Tá? Tá vindo daqui. E isso aqui ó, tem uma eficiência, tá, de 70%. Tá? Uma eficiência de 70%. E também tem um reativo desse lado aqui, que é devido ao fator de potência do transformador. Tá? Então, tudo isso aí nós temos que tentar contabilizar. Para que a gente está fazendo tudo isso? Porque a gente precisa saber a corrente
do primário, tá? Corrente do primário, tá? Se eu olhar aqui, eu vou mostrar para vocês, ó, eu tenho já a corrente do primário aqui, ó, tá? Ela está em torno de 100 milli, ó, tá? Corrente de pico dele está em 100 milli. Só que aqui na minha simulação está faltando coisa, ó. Tá faltando coisa, tá faltando a eficiência do transformador, tá? Tá faltando a eficiência do transformador e tá faltando o reativo do transformador. Isso aí a gente pode pegar e colocar aqui, tá? Podemos colocar aqui para ver quanto que vai ser essa corrente do primário, tá? Isso aí que eu queria tentar fazer aqui com vocês, ok? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e somar, tentar descobrir quanto que é essa corrente do secundário aqui, tá? Quanto que é essa corrente do secundário? Será que a gente consegue fazer isso aí? Vamos ver. Temos corrente do secundário aqui? Temos corrente secundária. Aqui. Então, ela está lá. Olha, o pico de corrente está em torno de 1,8, se não me engano. Por aqui, mais ou menos. 1,7. Tá? Então, é essa corrente que está vindo no secundário. Tá? Essa corrente, pessoal, ela... vamos mostrar também aqui a tensão no secundário. Tensão no secundário. Eu não tinha mostrado aqui. VSEC. Aqui. VSEC. Tá? Vou plotar junto. Tá? Então, vocês estão vendo aqui, ó, que a tensão no secundário e a corrente no secundário. Tá? Se vocês olharem aqui, ó, esse cara aqui, ó, ele não está em fase, ó, essa corrente com essa tensão. Tá? Então, quer dizer o quê? Tem corrente reativa circulando no sistema. Tá? E daí, o que eu posso fazer? Eu posso pegar e calcular quanto de potência ativa e reativa eu tenho nesse circuito aqui. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou calcular essa potência. Posso calcular aqui pela simulação mesmo. Tá? Vou mostrar o período inteiro aqui, 0,5. Tá? E como é que eu calculo potência aqui no P5? Eu só venho aqui, ó, e tem um P aqui, ó. Tá? Clico P, e daí ele vai... Como é que ele faz para calcular? Eu tenho que ter duas formas de onda no mesmo gráfico. Tá? Que nem esse aqui, ó, ele não tem, só tem uma forma de onda, só tem uma aqui, então ele não calcula. Ó. Mas essa aqui tem, ó. Então, ó, deu 2,65 watts, tá? Que é a potência ativa que eu tenho no secundário. Tá? Essa é a potência ativa que eu tenho aqui no secundário. Quanto é que a gente tinha calculado aqui? Eu calculado 2,93, não está tão longe, porque essa aqui é a corrente de potência máxima, né? Então, está mais ou menos ok, tá? Calculamos isso aí. Só que esse cara aí, ó, tem uma eficiência de 70%. Tá? Então, como é que a gente faz para calcular qual que vai ser a corrente no primário? Então, lembrando, o que é eficiência? Eficiência é a potência de saída dividido pela potência de entrada. Tá? Então, nesse caso aqui é 70%, ou seja, 0,7. Tá? Eu quero saber qual que vai ser minha potência da entrada. Então, a minha potência da entrada vai ser a potência de saída sobre 0,7. Tá? Tem que entrar mais potência na entrada porque parte dela fica perdida no transformador. Tá? Então, se nós temos lá 2,93 sobre 0,7. Tá? Então, 2,93 dividido por 0,7. Tá? 4,19. Tá? Então, essa é a potência que nós temos, essa aqui é a potência que nós temos no primário, tá? Lá no primário, tá? Ok? Então, isso aí é a potência no primário, 4,19 watts, tá? Só que nós temos também reativo, tá? O que é reativo? Vamos lá. Vamos fazer aqui. Esse transformador aqui, ele tem um fator de potência de 0,5 e a sua potência nominal é de 10 VA, ok? Significa o que isso? Que, como o fator de potência é 0,5, e o que é fator de potência? Fator de potência, ele é o cosseno do ângulo da tensão menos o ângulo da corrente,
Ou seja, a mesma coisa que escrever P sobre S, potência ativa sobre S. Tá? Vamos colocar o triângulo aqui das potências. Aqui é P, aqui é o reativo e aqui é o S. Tá? Esse cara aqui, e daí quais são as outras equações? O S, o V RMS vezes o IRMS. Tá? O que mais? E essa aqui é do cosseno, tá? O que nós podemos calcular aqui? O que nós queremos calcular? Nós queremos calcular o valor do S, tá? O valor do S. Então, isso aqui é o valor máximo, tá? O máximo desse transformador aqui é 10 VA, tá? Isso aqui daí é uma coisa que teria que saber de transformadores que vocês vão ver em circuitos 2. O transformador ele pode ser aproximado por devido à construção dele, ele tem no seu primário como se fosse um indutor, tá? Chamado indutor de magnetização. Então, se eu pegar um transformador assim, ó, e ligar ele num transformador a vazio, né, no secundário dele, e deixar ele ligado assim, ó, eu vou ter tensão senoidal sendo aplicado no transformador. Nesse caso aqui, ele teria 12 volts aqui na saída, porque é 220 para 12, tá? Só que mesmo estando aberto aqui, ó, ainda vai ter corrente circulando, tá? Se vocês já tiveram a oportunidade de chegar perto de um transformador, mesmo estando a vazio, não tendo carga na saída, ele vai estar lá roncando, ele vai estar lá fazendo um barulhinho lá de que está funcionando. Por quê? Porque ele consome um pouco de corrente. Essa corrente é chamada corrente de magnetização. É como se tivesse um indutor aqui, ó, e tem uma correntezinha circulando, tá? E daí o que acontece? Essa potência reativa, que a gente chama que é a corrente que é usada para magnetizar as bobinas, ela é o chamado de reativo, que é esse Q aqui, tá? Esse Q é basicamente indutivo, tá? Então, a potência reativa dele é basicamente VRMS ao quadrado sobre ômega vezes L, tá? Eu acho, não sei se vocês já viram isso aqui, pessoal, tá? Mas eu vou ter que falar isso, tá? Ok? Então, o reativo depende basicamente da frequência da indutância e da tensão. Então, a tensão na entrada é basicamente fixa, tá? Então, toda essa potência é fixa, está vindo do... ela é fixa, ela depende só da tensão, basicamente, tá? Então, desses 10 VA aqui, ó, e o fator de potência é 0,5, então metade é reativo, sempre, tá? E o resto da potência é ativa, que daí pode variar dependendo da carga do secundário, tá? Então, se aqui tem 10 VA, tá? Então, se a gente fizer o triângulo das potências aqui, ó, então S ao quadrado igual a P ao quadrado mais Q ao quadrado, que é o triângulo das potências. Esse S aqui, ó, é 10 ao quadrado. Esse P aqui, ó, ele é calculado dessa equação aqui, tá? Porque isso aqui vale 0,5, tá? Então, o nosso P, o S vai para o outro lado, o S é 5, tá? 5 watts. Isso aqui é 5 quadrado. Quanto que vai dar o nosso Q, que é ativo aqui? Ele vai dar, que vai ser raiz quadrada de 10 ao quadrado menos 5 ao quadrado. Vou fazer esse cálculo aqui. Raiz quadrada de 100 menos 25. 8,66. VA. R, né, porque é reativo. Tá? Então, nós temos isso aqui de potência reativa, mais... Tá? E de onde é que vem a nossa potência ativa? A potência ativa vem daqui, ó, tá? 4,19. Então, 10 seria quando ele estivesse com carga máxima, mas ele não está com carga máxima, ele está com esses caras aqui mais 4,19. Tá? Porque a potência máxima seria 5 watts. Tá? Ele está com 4,19. Então, quanto que é o S real, o S total aqui? Ele é os 4,19 mais os 8,66J, tá? Quanto é que dá isso aí, o módulo do S? Né? Tem que fazer o Pitágoras desse cara aí, tá? Então, isso aqui, 866 ao quadrado, mais 4,19,
tá? E daí tira a raiz quadrada desse número aí. Acho que eu errei alguma coisa. Aqui. A vírgula está no lugar errado. E daí tira a raiz quadrada disso aqui. 9,62. 9,62. Tá? Então esse é o S total. E daí, através dessa fórmula aqui, eu consigo achar a minha corrente. Tá? Então, quanto que é a minha corrente? Tá faltando espaço aqui. Deixa eu ver onde é que eu vou colocar isso aqui. Opa. Uma diminuída nisso aqui. Depois eu dou mais uma ajeitada no final. Tá? Então, a minha corrente IRMS, ela vai ser o que? O VRMS sobre o S total aqui. Então, é 220 sobre 9. Deixa eu ver, tá virado aqui. O que eu estou procurando? O S sobre V, né? Está invertido. S total sobre o VRMS. Tá? Então é 9,62 sobre 220. Tá? Quanto é que vai dar isso aqui? 9,62 dividido por 220. Então vai dar 43 miliamperes. Essa aqui vai ser a corrente que nós vamos ter na entrada. 4,37. Tá? Ok, então temos a corrente de entrada. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que vir aqui, ó, tá? Nessa corrente e tentar identificar uma corrente, tá? Para que ele tipo um valor de corrente aqui na entrada que ele não dispare, tá? Uma corrente um pouco acima desses 43 mil, tá? Além disso, aqui na entrada, se vocês verem, ele tem também um transitório, tá? Um transitório que é pelo menos umas 2 vezes a corrente nominal, tá? Se vocês olharem lá na entrada, cadê o I do primário aqui, ó? Então ele também vai ter uma corrente aqui, ó, de um pouco maior, que é pelo menos umas 2 vezes a corrente nominal, tá? Então, esse valor aqui, ó, tá? Esse valor ele tem que ser pelo menos umas 2 vezes, tá? Quanto tempo fica essa corrente? Se vocês olharem aqui, ó, ela dá quase um quarto de ciclo, tá? Então, isso aí é alguns miliamperes. Ó, isso aqui é um quarto de ciclo, tá? Então, isso aqui é 16 mil, dividido por 2 dá 8, dividido por 2 de novo dá 4. Então, fica uns 4 segundos com o dobro uns 4 milissegundos com o dobro da corrente, tá? Então, vamos ver onde é que está 4 milissegundos, tá? 4 milissegundos é por aqui, que é 0,1, 2, 3, 4, é nessa linha aqui. E o dobro daquela corrente é 43, dá em torno de 100 mili. Então dá mais ou menos por aqui, ó, tá? Então todos os fusíveis que estão à direita desse ponto aqui, ó, servem para a nossa aplicação, tá? Então poderia ser inclusive o menor deles, que é esse cara aqui, ó, que é um de 100 mili, tá? De 100 miliamperes, tá? Então assim que a gente utiliza, faz esse projeto, tá? Então, com 100 mili, ele não vai desarmar, tá? E como é que eu faço para escolher o valor do varistor? Tá? Do varistor, como está trabalhando em 220 volts, ó, nós estamos trabalhando na entrada com 220 volts, aqui nós vamos ter que olhar aqui qual que é a tensão VAC de trabalho. Lembrando que essa aqui a gente não usa, a gente utiliza essa aqui, ó. Então, onde é que está o primeiro acima de 220 volts? O primeiro acima é esse cara aqui, ó, 230, tá? Só que 230 está muito em cima, tem muito pouca folga. Então, é interessante usar esse outro cara aqui, ó,
Tá? Então, este varistor aqui já é suficiente para proteger para um eventual surto de tensão. Tá? Então, esse cara aqui é o que a gente utiliza. Beleza? Então é basicamente isso aí o procedimento aí. Vai ter na lista lá alguns outros casos aí para vocês fazerem, tá? Projetinho completinho. Talvez eu peça até um trabalho sobre isso aqui. Eu acho que vai ficar mais. E daí eu peço umas correntes um pouco maiores para ele ficar mais fácil de visualizar nesse cara aqui, porque aqui foi uma corrente muito pequena, porque eu quis aproveitar o cálculo da aula passada, senão vai ficar muito longo. E, professor, Sim. só uma pergunta, não sei, não entendi muito bem aquela parte ali que tu escolheu o fusível. Tu tá considerando uma proteção contra aquela parte do transitório ou tu tá ignorando ela? Eu estou considerando, porque Tá. aqui eu estou considerando que é tudo meio de olho, né? E essa corrente de pico tá mais ou menos o dobro dessa Certo. corrente aqui, né? Tá? Uhum. Então, multiplicando por 2 aquela corrente que a gente achou aqui, vai dar em torno de uns 86 mili, né? Quase 90. Sim. Tá? Então, se a gente olhar os 90, tá? O mais próximo são 100 mili, tá? Nesse caso não vai fazer diferença porque todos estão acima, né? Então vai cair mais ou menos por aqui, tá? E pegando o tempo o tempo que demora, né, essa sobrecorrente aqui, tá? Sim. Então aqui deu um quarto de ciclo, tá bem tranquilo. Se fosse tipo uma partida no motor, como tu falou, que isso acontece, que tem esse sobressinal aí no começo, tu Daí, iria ignorar, daí tu iria pegar um fusível mais lento, no caso, do que aquele tempo ali para ignorar, seria isso. daí em motores, daí geralmente vai depender de duas coisas: a corrente de pico, tá, de partida, e o tempo de partida, tá? Ou a Sim. corrente de pico está expresso no motor. Tá lá assim, ó, IP dividido por IN. Aí vai estar tá lá, tipo, 7 vezes. Tá? 7 vezes. Daí a tua corrente nominal é 10 amperes. Tá? Então 10 vezes 7 vai dar 70. Então tu vai vir aqui na tabela, vai achar o 70. É 20, 30, 40, 50, 60, 70. Essa curva aqui. Ó. Tá? Tá. Daí tu vai olhar assim, ó. O motor, quando ele está partindo a vazio ou ele está partindo com carga? Daí, se ele está partindo a vazio, o tempo de partida vai ser, sei lá, um segundo. Você vai ter que ensaiar e vai ver, né? Sim. Ele está partindo com carga e demora 5 segundos para partir. Daí tu vai ter que vir aqui. Vamos botar 2 segundos aqui, senão vai cair fora da tabela. Demora 2 segundos para partir. Tá? Então, Aí tu tem vai que ser vir... maior do que isso para ele não desarmar na partida. Isso. Então tu vai vir aqui, vai ver a intersecção desse cara aqui, ó, tá? Vamos ver, vai dar... vou dar um zoom aqui. Se a gente ir nessa linha aqui, ó, deu um fusível de 20, ó, tá? Então, apesar de eu estar trabalhando com 10 aqui, ó, com 10 amperes, eu vou ter que usar um fusível de 20, tá? Daí Sim. a pergunta é, talvez este fusível não seja adequado, tá? Talvez não seja adequado. Talvez teria que pegar um tipo de fusível mais lento, tá? Porque esse aqui é fusível rápido, né? Então, o fusível mais lento, ele vai ter curvas mais assim, ó, mais deitadas, tá? E daí, ele vai, quando a gente escolhe, é esse fusível aqui em cima, então talvez ele dê num valor aqui mais próximo do 10, tá? O ideal é que fosse talvez um fusível de 10 ou 15, tá? Que daí fica mais próximo da nominal, ele vai proteger tanto daí para uma sobrecarga, né, um curto-circuito maior, e vai sobreviver ainda à partida, que é o principal. Né? Sim. Então, sempre tem que ter uma ideia do quanto é essa corrente de pico e o tempo que demora. Tá? Para fontes, geralmente é em um ciclo ou um quarto de ciclo. Tá? Mas é a mesma. Dá para fazer uma analogia, então, com o transitório da fonte para carregar os capacitores Sim, ali e isso, o partido do motor. exatamente. E o varistor é só Na pegar. verdade, é por causa do transformador que dá esses spikes de corrente, esses picos de corrente. Ou é a Isso, carga do capacitor mesmo? os dois nesse caso aqui. Dois, São né? os dois. Uhum. Nesse caso aqui tem a carga do capacitor e tem a do. Tem. Essa. Aqui, ó, até daria para tentar simular isso. Vamos ver se a gente consegue aqui.
A potência aqui, ó, do indutor é mais ou menos isso aqui, ó. Então o L, ele vai ser VRMS para descobrir qual que seria a indutância magnetizante do transformador, tá? Aham. Então aqui é Q sobre 2π vezes 60, tá? Então isso aqui vai dar 220 ao quadrado dividido por 5 vezes 2 vezes π vezes 60. Dá 25,67 Henry. Esse é o valor daquela indutância. Vamos colocar ela aqui. Ó. Consegue modelar com o indutor. Isso, sério. Indutância aqui, ó, 25 Henry. Claro que aqui vai ter um transitório, talvez demore bastante. Vamos simular isso aqui. Vamos ver se estou com 100 mili. Vamos ver se vai dar tempo. Cadê a corrente do primário aqui? Ó, então essa corrente do primário, ó, aqui, deixa eu ver, ó, ela subiu um pouco mais, né? Só que se tu vai ver, a média dessa corrente não está em torno de zero, ela está com nível CC aqui, ó. Se tu olhar, a média da corrente está em torno de 20 mili, tá? Porque tem pouca potência ativa, então ele demora para entrar em regime. Então aqui teria que colocar, como esse circuito ele tem 30% de perdas no 30%, por causa desses 70% que eu coloquei aqui, né? Então 30% são perdas, tá? Então é 30% dessa potência de 5 watts, tá? Então ele vai dissipar 0,3 vezes 5 watts. Então 1,5 watt é sempre perdido, tá? Então 1,5 watt potência é V ao quadrado sobre R. Então, o R vai dar V ao quadrado sobre essa potência aí. Então, vai dar V ao quadrado, 220. Essa resistência aqui, ó, é ligada... A gente pode modelar ela como sendo aqui, ó. Tá? Daí ele vai ajudar a consumir um pouco dessa corrente CC ali. Não tá todas as casas pela vez. 5. Tá? Só que ainda eu teria que simular mais tempo ainda. Só para simular, eu vou diminuir 2 casas aqui, vai dar bastante perda aqui, mas não, aqui é demais. Vou dividir por 5 isso aqui. E vou aumentar o tempo de simulação. Então, uns 500 mil. Então, olha, aqui teve um transitório e deve... será que tem que simular mais ainda? Vou diminuir mais ainda aqui só para dividir por 50 isso aqui. Só para mostrar o que acontece. Ó, essa corrente agora ela já está mais com uma média mais próxima de zero, tá? Porque daí aquela corrente transitória lá daquele indutor da magnetizante, ele já foi o valor CC devido ao transistor já foi consumido, tá? Entendi. Daria para colocar esse resistor aqui, também dá para colocar em série com esse indutor, acho que fica até melhor, tá? Também dá para modelar assim, mas daí é mais chato de fazer o cálculo. Se tu vai ver ó, o valor, claro que agora eu aumentei demais, né? Diminui demais o resistor, a corrente no primário está muito alta, né? Então tá meio ampere, né? Então, mas vai ficar mais ou menos com esse valor aqui. Só que daí eu teria que simular um tempão, assim, até ele pegar e entrar em regime mesmo. Tá? Mas tu vai ver a corrente fica bem distorcida, né? Então ela tem duas parcelas. Esse pico vem lá da saída e essa parte senoidal aqui é devido à magnetização e às perdas do transformador. Tá? E as perdas são senoidais ali, né? Só o retificador acaba que produz uma tensão que não é senoidal. Show? Então é difícil fazer essa modelagem aqui, porque são formas de onda que não são senoidais ali na saída, né? Então fica bem difícil de fazer. É meio que uma média. Pego a máxima da potência de saída, tento refletir ela para o primário,
né, para tentar fazer esse cálculo. É bem chatinho de fazer esse cálculo aí, tá? Mas a ideia é sempre o seguinte, tá? Na lista lá vai ter, isso aí vocês vão vir me perguntar depois. Mas a ideia é a seguinte, eu calculo a potência ativa, né, aqui na saída, consumida por essa etapa aqui, ó, tá? A potência máxima, que nem eu calculei aqui, ó, tá? E daí eu pego essa potência, a potência no primário, ela é a potência na saída dividido pela eficiência, tá? Então ela vai vir aqui, ó, 0,7 vai precisar dividindo. Então essa potência é a potência no primário, tá? Essa potência, ela vai produzir uma corrente, tá? Que vai ser somado também com a corrente magnetizante, tá? Que está aqui, tá? E daí com essa corrente é a corrente que vai passar pelo fusível, tá? Não é só essa corrente aqui refletida pro primário. Ela tem que ser refletida com a eficiência do transformador e levando em conta também a magnetizante, tá? A potência reativa do transformador. Ok? Vai ficar mais claro depois, acho, nos exercícios lá. Tá? Daí eu não sei se todo mundo já viu essa parte aqui. Tá? Daí talvez eu não peça para entregar essa parte aqui. Ou eu posso simplesmente considerar um transformador ideal. Tá? Transformador ideal daí não tem nada dessa magnetizante aqui. Só que daí não é próximo da realidade, né? Na realidade tem essa corrente. E, professor, quanto à eficiência desse tipo de fonte, assim, em comparação com uma fonte chaveada, sei lá, é muito mais baixa. Muito mais baixo. Então isso aqui vai chegar no que? Uns 20, 30% de eficiência. Tá? Então é bem baixinho. Uma fonte chaveada vai chegar a mais de 90, né? Mais de 90. Então, essas fontes de carregador de celular, aí, que são umas fontezinhas de potência baixa, né? 5 volts, de 5, 10 watts de potência, fica na faixa aí de mais de 90% de eficiência. Com E certeza. qual que é a vantagem, o custo só? Essa aqui é, por exemplo, se tu está trabalhando em circuitos que não podem ter fonte chaveada, né, por causa da interferência eletromagnética, né, daí tem que ser esse tipo de fonte aqui, né. Se tiver um circuito muito sensível, né, porque a fonte chaveada, ela tem a comutação do MOSFET lá do IGBT, que vai Sim. produzir ruído, interferência eletromagnética, e pode afetar o circuito, tá. E esse aqui não tem esse tipo de comutação, né, então ela é muito menos ruidosa na saída, né. Então, Entendi. pode ser uma vantagem nesse Para sentido. comunicação de dados, uma coisa assim, telefone. Para áudio, às vezes o pessoal usa também. Áudio, né? Áudio é uma potência muito baixa, né? Porque senão. Mas é para baixa potência também por causa da eficiência, né? Para potência mais alta, daí tem que botar a fonte chaveada e encher de filtro, né? Encher de capacitor e filtro na saída para tentar tirar aqueles ruídos, né? É um problema. Beleza? Pô, 12h15 já. Beleza? Dúvidas? Perguntas? Acho que eu já perguntei o que eu tinha. Tranquilo. Então tá, senhores. Muito obrigado pela participação aí. E até sexta-feira. Tá? Então tá, professor. Então tá. Valeu, abraço. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.